muitíssimo bem-vindos a mais um Coachellas Podcast, em que vocês vão ouvir um pouquinho sobre gestão, empresas e nada de coaching. Eu sou a Isadora Bernardino, advogada empresarialista e sócia da BVIP Advocacia. Eu sou Carla Freire, CEO da Assim Gestão. E eu sou Laura Vita, advogada empresarialista e sócia também da BVIP Advocacia. Hoje, finalmente, estamos todas aqui reunidas para o episódio com a queridíssima Isabela Ávila. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Imagina, uma honra. Isabela é fisioterapeuta, ela é especialista em dermatofuncional, tá? Pela faculdade Inspirar. Já atuou como supervisora de estágio na Unifil, onde ela fez a graduação. Ministra hoje cursos de forma presencial e online e é sócia proprietária da clínica Bonita Como Você É. Sem contar que é uma influencer lindíssima e super competente. Vamos acompanhar, aliás. Exatamente, exatamente. Um novo cargo. Exato. Inclusive, eu já vou solicitar um passo a passo da make que ela fez hoje. Que eu achei maravilhosa. Vamos Essa lá. não é minha área. Isa, vamos começar. Por que você escolheu a fisioterapia? Olha, essa pergunta é até engraçada. Porque se eu falar a verdade pra vocês, que é o que eu vou fazer, você vai falar, Isa, sério? Foi assim, eu tava no 3º ano de ensino médio e eu não sabia o que eu ia fazer. Daí eu imprimi uma lista com todos os cursos que tinha. Falei, vou ter que achar alguma coisa aqui, né? Comecei a fazer por eliminação. Falei, exatas não é pra mim, cálculo. Comecei a tirar. Sobrou biológicas, área da saúde. Eu falei, é isso aqui. Tá. Eu gosto de ajudar pessoas, é isso que eu quero fazer. Fui riscando, sobrou 2 cursos. Fisioterapia e nutrição. Eu falei, gente, nutricionista não vai dar. Eu sou zero exemplo pra isso. E aí eu vi a fisioterapia como uma possibilidade e comecei a estudar sobre. Falei, olha, alguma coisa eu vou me encontrar. Porque a físio tem muitas especialidades. Então foi isso que me instigou a ir pra fisioterapia. Eu falei, alguma coisa eu vou me identificar. Cuida de pessoas, eu posso ajudar as pessoas. Foi assim que eu escolhi a físio. Entendi, legal. Pelo leque, então, de opção que você teria, exatamente. Né? Entendi. E quando você optou pela... Eu até ia fazer outra pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Se não fosse físio, ia ser a nutrição, né? Quando você iniciou o seu curso, qual que era o seu principal objetivo na época? Era simplesmente se graduar e descobrir no curso qual seria a especialidade? Ou você já demonstrava um certo interesse por essa parte mais estética e de beleza? Não. Quando eu comecei a físio, todo mundo, a maioria, na verdade, que começa a físio, pensa na parte de reabilitação. Exato. Né? Então, eu pensava que eu iria ou pra ortopedia ou pra pediatria, porque eu sou apaixonada por criança. Então, eu fiquei bem aberta durante toda a graduação a todas as possibilidades, né? Tanto que a dermato, eu só descobri que eu ia pra dermato no último ano. Olha. Foi assim, foi a dermato mesmo que me escolheu, não fui eu. Entendi. Eu achava mesmo que eu iria pra pediatria. Porque eu sou apaixonada por criança, mas daí chegou no estágio, eu vi que não era pra mim. Eu sofria muito. Eu saía do estágio, eu chorava. Eu tinha que fingir que tava tudo bem ali. E eu chegava em casa e falava, meu Deus, não é pra mim. Criança traz uma carga emocional junto, né? E o cansaço físico do estágio com criança. Exatamente. Eu também chorava, eu lembro disso. Mas foi só no último ano mesmo que eu descobri que eu ia pra dermato. Entendi. Vocês têm, então, dermato funcional na faculdade? Temos, e essa era a minha próxima pergunta. Tem muita gente que tem curiosidade de entender a atuação do fisioterapeuta na área dermatofuncional. Explica um pouquinho como que funciona isso, Isa, até mesmo na pós-graduação. Carla, sabe que a dermato é uma especialidade que não é nova, mas em comparação às outras, ela é nova. Pra vocês terem uma noção, eu só consegui fazer o estágio extracurricular, que é fora da faculdade, porque na época a faculdade não tinha estágio em dermato ainda. Entendi. Então, eu consegui fazer esse estágio fora por conta disso. A dermato, então, é uma especialidade nova, né? Que as pessoas conhecem pouco. Porque, às vezes, a gente pensa que é só aquilo, fisioterapia é ortopedia. Mas não, é como a medicina. Tem várias especialidades. E a dermato é uma delas. Então, e é uma especialidade que é nova, mas que ela vem crescendo muito. Então, as possibilidades dentro da dermato hoje são gigantescas. Principalmente agora que o COFITO autorizou a parte dos injetáveis. Então, a gente está entrando com essa parte também de harmonização facial, corporal, que está bem crescente.
Que legal. Teve um período dos meus estágios na Unifil que eu tive contato com a dermatofuncional e, assim, não fazia ideia. Todo mundo olha muito a dermatofuncional como drenagem, né? O pós-cirúrgico ali. E a pele é o maior órgão do corpo, então é muito Só pra bom. gente fazer um adendo pros nossos espectadores que talvez não saibam. Carlite é da gestão, fez alguns semestres, não sei, de fisioterapia, Faltou gente. um semestre pra terminar Faltou um ali. semestre pra os terminar. estágios. Não te Não me imagino. arrependo de ter trocado. Sei que eu não seria fisioterapeuta, mas tenho isso no currículo também, gente. Mas é gostoso ter esses insights, É né? muito legal. E só pra explicar, porque as pessoas devem estar se perguntando por que ela tá perguntando pra Carla sobre o que se tem na faculdade de fisioterapia. Porque eu entendo um pouquinho, mas é um curso delicioso, assim. Eu adorava a parte teórica da graduação de fisioterapia. Eu ia muito bem nas matérias, mas a parte prática não me pegou. Né? A hora do contato com o paciente, eu falei, gente... Que é imprescindível, né? Não, que é 100% do trabalho, né? Então, foi isso. E Isa, como que você imaginava o seu futuro na dermatofuncional quando você estava se pós-graduando? Quais eram suas ambições, seus sonhos? Então, quando eu estava lá no último ano da graduação, surgiu a oportunidade do estágio, né? Na clínica do Dr. Odi, que é um cirurgião plástico aqui em Londrina bem renomado. E eu consegui fazer as duas coisas, os estágios obrigatórios e esse extracurricular. Então, eu tava lá e eu ficava meio período nos da graduação e meio período lá. Só que lá, por ser uma clínica de cirurgia plástica, era pra eu ir pra parte de pós-operatório. Eu tava ali com a faca e o queijo na mão, né? Eu ia dentro do centro cirúrgico, acompanhava a cirurgia. Legal. Tava com os pacientes ali na mão do pós-operatório. Mas eu não gostava dessa área. Gente. E aí foi na pós-graduação que eu descobri que mesmo dentro da dermata existia um leque de possibilidades. Eu poderia trabalhar desde a parte de corporal, facial, pós-operatório, tem a parte de físio em queimaduras. Então eu falei, calma, é isso aqui, mas eu ainda tô me encontrando dentro disso. Então na pós-graduação eu consegui ver esse universo. E aí eu escolhi a estética facial para eu atuar. Então hoje eu só atendo estética facial. Mas naquela época eu ainda tava meio assim, vendo, eu tô aqui numa clínica de cirurgia plástica, com pós-operatório, com os pacientes aqui, mas eu não gosto disso. Então eu fui introduzindo aos poucos na clínica do doutor mesmo, antes de eu abrir a minha, esses atendimentos. Então, comecei com limpeza de pele, algo mais básico. Eu ia conversando com ele e ia colocando ali, sabe? E aí, foi assim que eu comecei a Foi abrindo o seu espaço, né? Do meu pai. Exato. Mas lá nesse estágio com o doutor, depois dele, você ainda teve mais algum estágio durante a sua pós, antes de abrir sua clínica ou não? Voltada essa parte. Voltada essa parte? Foi assim, no último ano, eu fiquei lá com o doutor e aí era um estágio, né? Ia acabar final do ano, eles iam me contratar ou não. Durante esse período, eu fiquei só lá, nesse primeiro ano, no último ano da graduação e o primeiro que eu tava lá. Depois disso, eu me formei e eu já fiquei lá como contratada. E aí, eu consegui um outro médico, que era o Dr. Daniel Botelho, que também é cirurgião plástico, que tem uma clínica aqui em Londrina também. Então, eu ficava dividida entre as duas clínicas no começo. Mas os dois eram a parte de dermato mesmo. Legal. Que legal. E conta pra gente como foi essa transição pra sua própria clínica. Essa parte, eu falo assim, que é o maior desafio, né? Porque a gente, primeiro... Eu falo pra todo mundo, a gente acha que vai se formar e vai abrir a clínica. Esse é o maior tiro no pé. Mesmo que você tiver condição financeira, mesmo porque não tem experiência, não tem cartela bagagem, de pacientes, não tem. Então, foi muito bom o período que eu fiquei. Eu fiquei 4 anos com o doutor, pra depois eu abrir minha clínica. Então, assim, eu fiz um preparo muito grande antes disso. Reserva financeira, cartela de pacientes, tudo bem organizado antes de abrir. Porque, assim, eu sabia que quando eu abrisse meu próprio negócio, aí virava completamente a chave. Eu precisava me posicionar de outra forma. Exatamente. Eu não tinha mais um lugar ali que eu tava só passando uma porcentagem. Não, eu tinha que bancar a despesa. Então, antes da abertura da minha clínica, eu estudei muito sobre o meu negócio. E aí, depois dos 4 anos que eu tava lá, que eu falei, não, agora é hora. E aí, já tava tudo organizadinho, aí abrimos minha clínica. Isso é muito legal. A gente sempre comenta, principalmente em profissionais da área da saúde, a dificuldade de sair da caixinha do profissional da saúde para a caixinha do empresário. Tem alguns que já vão direto para a área empresarial e beleza, já tem essa noção, já estão na caixinha do empresário, o negócio vai que vai.
Tem alguns que não, que insistem em abrir sua própria clínica, seu próprio negócio, mas ainda ficam com a mentalidade apenas de profissional da saúde. E não tem como, Não né? tem como. É um negócio, é uma empresa como qualquer outra. Então, ter essa consciência é fantástico, assim. A gente gostaria que outros profissionais também tivessem. É porque, e facilitaria querendo ou não, muito. Quando a gente estuda qualquer área da saúde, a gente aprende a técnica. Eu aprendo a atender o meu paciente, eu aprendo a fazer uma Exatamente. limpeza de pele, a fazer um botox. Mas e o por trás? Exato. Como você vende seu produto? Como que você consegue uma autoridade grande em pouco tempo? Exato. Esse é o grande desafio, né? É algo que, E inclusive, vocês deveriam ter nos cursos, né? Nós temos, eu ia até comentar sobre isso, um semestre, mas empreendedorismo na fisioterapia é assim, faça tem um plano ainda. de negócio. Entendi. Só, né? Não, mas é muito básico. É muito básico. Melhor que Mas direito. Direito não nada. tem. Pelo menos temos. Isso, eu ia te perguntar, te comentar até sobre esse ponto, que na graduação nós aprendemos a cuidar do paciente, não do cliente. Então, Sim. são visões completamente diferentes. Totalmente né? diferentes. Então, o paciente é aquela queixa que ele tem, o tratamento, mas ninguém ensina esse olhar de cliente. É ele que faz a entrada de recurso acontecer na sua Exatamente. empresa para que você consiga tocar o seu negócio. Então, essa parte financeira não entra muito na cabeça dos profissionais da área da saúde. E como que foi isso para você? Foi uma quebra de paradigma? Você sempre olhou a fisioterapia como um negócio? Olha, eu sempre tive essa visão de que eu precisava estudar além. Porque assim, eu falava, gente, o básico todo mundo faz. O que eu vou fazer além? Eu preciso saber como funciona todo o contexto. E aí eu fui fazer vários cursos sobre essas áreas. Eu falei, atender meu paciente bem, eu sei. E às vezes os profissionais param nisso. Acha que é mais um curso que vai te Mudar. fazer mudar. Exato. Que é mais um curso da mesma coisa que você faz sempre. Ah, não, mas eu ainda não tô tendo bastante paciente. Ah, não, vou fazer mais um curso de harmonização. Não é isso que tá faltando. Sim. É outras coisas. Não é a talvez, técnica, Não né? é a técnica. É um curso, às vezes, sobre rede social, sobre posicionamento, sobre autoridade, sobre a parte financeira do seu negócio. sim. Então, eu fui estudar essa parte. E acredito que isso que foi o grande diferencial para eu conseguir atingir outros níveis. Então, estudar outras coisas além do básico. Sim. Sim, com E de certeza. tudo Perfeito. isso, de todos esses desafios, qual você enxerga que foi, assim, o mais desafiador? Minha frase ficou ótima, né? Desafiador. Mas, assim, dentro financeiro, toda essa parte de captação de clientes, o marketing, construir uma imagem, o que foi difícil pra você ali? Top 1. Olha, eu acredito que a parte mais difícil do meu negócio são as pessoas, assim como tudo, né? A parte mais difícil do mundo. Porque assim, o paciente em si, eu sempre achei muito fácil lidar. Só que hoje eu tenho outros braços da minha empresa que eu lido com profissionais. Então, eu tenho, por exemplo, um equipamento de depilação a laser que eu alugo esse equipamento. Tá. Então, às vezes, o que me dá um pouco mais de trabalho são as pessoas mesmo. Essa dificuldade, às vezes, da gente lidar. Mas isso faz parte, né? A gente certeza. precisa aprender. Mas acredito que esse é o maior desafio. Porque as outras coisas, a gente consegue ali por trás. O financeiro, sem dúvidas, é uma área um pouco mais difícil. Já passei essa parte com meu marido. Porque realmente... Exatos, não Não é? é minha Aham. área. Mas eu entendo todos os processos da empresa. Sim. Mas hoje eu já não cuido de todos eles. Aham, entendi. Eu acho que, bom, principalmente pelo fato da sua atividade estar muito aliada à questão de estética, beleza, o marketing fez toda a diferença pra você. Sem né? dúvida. E, obviamente, a rede social foi uma aliada gigantesca. Queria saber como que você começou a entrar nesse mundo, assim, e percebeu que isso era imprescindível pro seu negócio. Tá. Assim que eu me formei, eu já tinha meu Instagram. Então, eu tava no último ano lá, quando eu entrei no estágio, eu criei meu Instagram e falei, vou postar tudo que tiver aqui na clínica. Aham. Adivinha? Denunciaram. Aham. Porque eu ainda Isso é não um era ponto. formada. Sim. Sempre Entendi. vai ter, né? Aham. Daí, a coordenadora entrou em contato comigo e falou assim, Isa, por você não ser formada ainda, você não pode fazer isso. Falei, ok, tudo bem, respeitei. Aham. Colei grau num dia, no outro dia, não tem mais Instagram. Falei, para a tristeza de alguns, estamos de volta. Para a alegria de outros. E aí, assim que eu me formei, eu já criei meu Instagram. Entendi. E aí, eu comecei a fazer tudo com as ferramentas que eu tinha. Eu falo assim, que às vezes as pessoas esperam ter o melhor celular, Exato. ter alguém pra filmar, saber falar bem. Gente, se vocês Tem que entrarem... começar. Se vocês entrarem no meu Exato. perfil e for lá pra baixo, eu não paguei nada. Tá tudo lá. Aham. Tem uns vídeos que você fala, meu Deus. Mas foi pela
persistência. Sim, eu tava ali todos os dias mostrando minha rotina, criando autoridade sobre os procedimentos. Eu postava do jeito, com as melhores ferramentas que eu tinha, o meu melhor. Uhum. E aí foi construindo. Naquela época ainda, era muito a questão de criação de conteúdo, né? Exato. Era conteúdo. Então eu tava assim, ó, eu ia falar sobre um procedimento. Aí eu vou falar sobre depilação a laser. Eu falava, gente, pra que serve depilação a laser? Eu vou explicar pra vocês. Como que o equipamento atua? E aí, dessa forma, com a criação de conteúdo, eu fui criando autoridade. Hoje é um pouco diferente, porque daí já surgiu a era dos criadores de conteúdo. Já tem muita informação. Já é um pouco diferente. Mas naquela época foi assim. Era por persistência. Todos os dias eu tava lá. E, gente, e as pessoas próximas dá um pouco de trabalho no começo. Porque as pessoas ficam assim... Nossa, Isa, mas tá muito forçada. Mas, gente, não tem como no começo. Né? Exato, não tem como. Ah, mas agora vai virar blogueira? Sim, vou. Desestimulam, né? Exato. Uhum. Tudo uma experiência, assim como você teve a experiência na fisioterapia, fazendo os estágios, você vai tendo a experiência também no mundo Exato. digital, né? Exato. É uma construção, né? Construção. E aproveitando o gancho que você pegou, que eu achei muito interessante, a sua análise sobre como era antes, como funcionava antes e como tá funcionando agora. Para esse tipo de mercado, o que você acha que funciona hoje mais? Uma coisa mais pessoal, mais conectada com quem tá assistindo? Como que é, Isa? Olha, eu percebo que o grande diferencial hoje de rede social é a autenticidade. Assim, a pessoa pode fazer exatamente o que você faz, mas ninguém é você. E você também não é outra pessoa. Então, eu percebo que o diferencial é esse. É você colocar a sua cara no negócio. Mesmo que você é um profissional de qualquer área, precisa ter um quezinho de quem é você. Mesmo que não precise entrar na sua intimidade, por exemplo. Precisa ter um pouco para conectar com a audiência. Eu percebo que é isso que realmente faz as pessoas irem até o consultório, procurarem pelo meu trabalho. É por ser eu, a pessoa quer o meu trabalho, entendeu? Porque daí as pessoas passam a não confiar só na Isabela, fisioterapeuta, mas sim na Isabela. Isso. Né? O contato ali deixa mais próximo. Eu acho muito interessante essa questão de rede social, como aproxima, sem às vezes a gente nem ter contato com aquela pessoa. Não, muitos pacientes chegam. Isa, cadê o Lucas, seu marido? Cadê a sua cachorra? A pessoa já sabe. Exatamente. Já sabe onde eu tava, o que eu tava fazendo. É até um pouco assustador no início, né? Você fala, caraca, no mas começo é. Só que, assim, hoje é tão natural e as pessoas têm que aproveitar mais isso, né? Os profissionais. E até puxando isso, às vezes quando somem elementos da nossa rotina do digital, você fez um detox das redes, que eu acompanhei, acho que tem uns 2 meses, mais ou menos, você ficou um tempinho off. E o que motivou essa decisão e como você se sentiu fora das redes? Você acha que impactou no seu trabalho, nos agendamentos da clínica? Como que você viu essa dinâmica de sair das redes sociais? Tá. Desde que eu comecei, eu mantenho um ritmo muito constante. Isso é bom e ruim. Porque é todos os dias, é o tempo todo, é o dia inteiro você gravando e mostrando o seu dia a dia. E eu me encontrei uma pessoa ansiosa, que aquilo estava me gerando ansiedade. Porque hoje, a rede social, eu uso de 2 formas. Tanto para o meu negócio profissional, quanto pessoal, entretenimento. Sim. Exato. E aí eu comecei a olhar quanto tempo eu usava rede social. E aí eu fiquei em choque. É absurdo, né? É absurdo. Aí eu ficava assim, não, mas é porque eu uso pro trabalho. É por isso. A gente tenta se... Daí, quando eu fui fazer, cara, essa parte do detox, eu falei assim, olha, eu vou ficar um tempo sem. Acho que eu fiquei uns 7 dias sem entrar. E, por minha surpresa, o que foi mais difícil pra mim foi exatamente não entrar, de ver a vida das outras pessoas. Porque o trabalho em si, nossa, continuou. Fluiu normal, eu fui atender meus pacientes normal. Mas eu entrava sem querer, gente. É um vício absurdo. Mas foi muito bom. Nesse sentido, pra eu me entender o equilíbrio que eu precisava. Então, eu coloquei limite hoje. Hoje eu tenho 2 horas pra Instagram. Então, como é 2 horas, eu só uso pro que eu preciso fazer. Que é inspiração, eu preciso buscar inspirações pra eu estar o tempo todo produzindo. E gravando, de fato, as coisas que preciso pro meu trabalho. Eu não fico mais tanto perdendo tempo olhando outras coisas. Então, eu coloquei esse limite, porque tava demais. E aí, foi bom nesse sentido, pra eu entender o equilíbrio das coisas. Agora, em relação ao fluxo de atendimento, foi impressionante. Caiu absurdamente. Sério? Teve essa relação direta? Direta. É impressionante. Eu falo assim, Isa, que hoje, por exemplo,
Essa semana, foi ontem, antes de ontem, eu postei sobre Botox. Falei sobre toxina botulínica, preparação pro final do ano. Se eu falo sobre Botox, só aparece Botox. Se eu falo sobre limpeza de pele, eu só faço limpeza de pele. É direto. O meu trabalho é completamente ligado. Hoje eu falo que o Instagram é uma parte do meu trabalho. Não tem como eu tirar. Não tem como dissociar. Então, essa parte foi bem difícil. Caiu bastante. Foi bom também pra eu ver que não tem como eu parar. Não, foi uma experiência, né? Você testou ali e viu que realmente… Eu não tinha noção. Claro que a gente sabe que pelo fato de ser estético, né? E o Instagram ser absolutamente visual, obviamente que teria uma relação. Mas eu não sabia que era tão direto assim, né? No meu caso foi. Eu fiquei bem impressionada. E é muito… E as pessoas, elas tendem a seguir um processo, né? Então, eu vejo… eu sempre falo para os profissionais que nós atendemos. Se você não está sendo visto, você não vai ser lembrado. Não adianta. Exatamente. Então, é uma repetição, né? Essa semana, eu fui dar um presente para uma cliente que está inaugurando. E aí, eu vi uma flor, uma empresa que produz uns arranjos diferentes no store de uma outra médica há um tempo atrás. Aí, por um acaso, apareceu essa semana de novo. Eu falei, gente, é ali que eu vou dar esse presente. Então, assim, olha como que é importante estar sempre em movimento, né? E aí, nós atendemos muitos profissionais da área da saúde que falam, não precisa ter Instagram, não precisa aparecer, não tem que fazer nada. Eu falo, gente, se você não tá ali hoje em dia, sua empresa não existe. Não existe. Basicamente… Parece um clichê, né? Se você não é visto, não é lembrado, mas é total verdade. Dentro do digital. Mesmo nessas áreas, por exemplo, advocacia, em que você precisa ter um pouquinho mais de confiança da pessoa para ser contratada. E é muito difícil você não ter um portfólio para mostrar, porque não tem um antes e depois para mostrar, não tem como fazer isso. A rede social, ela traz muito retorno, principalmente de outros colegas que não atuam na mesma área que a gente e olham e lembram, putz, a Isadora faz isso aqui, vou indicar e tal. Então, assim, eu acho que para todas as áreas hoje, realmente, rede social é uma coisa imprescindível. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que ela é um potencializador do resultado. Sim. Porque você pode ou acabar com o seu negócio ou colocar ele lá pra cima. Obviamente. Né? A rede social, ela não sustenta profissional charlatão. Não adianta. Se você for charlatão, você pode até atrair muitos clientes que não voltam nunca mais, porque a qualidade do seu serviço vai estar aquém do que eles estão procurando. Né? Exato. Isa, dentro de toda essa parte de marketing, quando falamos em marketing, todo mundo olha muito pro digital, né? Redes sociais. E não é só isso. Quais outras estratégias você usa no seu negócio hoje para construir visibilidade para a sua empresa? Tá. Sem dúvidas, o que eu mais uso é rede social, é assim o número 1. Mas a gente tem algumas outras estratégias, sim. A gente, às vezes, esquece, por exemplo, de outras ferramentas. O WhatsApp. O WhatsApp, o paciente tá ali. Já é Você já gastou por aquele lead, né? Ele já chegou ali. Ele já comprou um outro serviço. É a pessoa mais fácil da gente vender um outro serviço do que a pessoa que eu ainda preciso atrair, converter, trazer para baixo, entendeu? Exatamente. Então, tem outras ferramentas que a gente consegue. Hoje a gente já tá vendo que tem visibilidade, por exemplo, outdoor. Sim. Já estamos estudando essa possibilidade. Então, estamos vendo também Presença em eventos, né? Networking entre esses profissionais. E muitos profissionais da área da saúde têm essa dúvida. Como que eu construo a minha imagem, né? Então, você tem que estar ali em movimento, em exposição, porque é isso que vai… Com certeza. Que vai trazer resultado. Isa, como que você enxerga hoje o seu negócio? Como que é feita a organização da sua empresa ali? Quais são os braços que você tem? Tá. Eu conheço, igual eu falei pra você, todos os processos, mas eu não cuido mais de todos eles. Antes eu fazia tudo, a louca, aquela pessoa centralizadora. Eu keep, né? Só você. Mas aí eu aprendi que não tinha como. Tinha que querer ser o marketing financeiro, tudo. Mas hoje eu entendo todo o percurso do paciente, desde o primeiro contato. Então, ele entra em contato, a gente tem um padrão de resposta de mensagem no Instagram, no WhatsApp. Nós criamos vários arquivos onde o paciente consegue entender melhor sobre aquele procedimento, sobre quem é nosso negócio, para que ele tenha uma percepção mais de valor do que do preço em si. A parte do financeiro, então, quem cuida é meu marido. Toda a parte de tudo. A parte de emissão de notas, empresa de contabilidade, tudo ele que faz essa parte. A parte do equipamento mesmo, que é a alocação do equipamento que eu tenho, sou eu que cuido. Porque daí é de contato direto com os profissionais. Então, eu que ajudo eles em relação a todos os problemas que eles tiverem em relação a atendimento do paciente, queimadura, qualquer coisa.
fica esse contato direto. Eu tenho um menino que faz frete do equipamento pra mim, então é sempre a mesma pessoa pra não ter esse problema. E tem mais uma funcionária na clínica. Então, hoje eu atendo só a parte do facial e essa funcionária atende, além do facial, ela faz a depilação a laser. Então, eu já não fico tanto nessa mão de obra. Que legal. E quais são seus planos de expansão? Se você puder revelar, né? Tem isso. Segredos de negócio. Planos de crescimento aí pro ano que vem? O que você já tá pensando? Então, vai fazer 2 anos que eu tenho a clínica, né? E durante esse período eu aprendi muitas coisas. Às vezes, a gente tem uma percepção de crescer. E quanto a gente mais cresce, mais dificuldades vai aparecer. Sim. Mais coisas pra cuidar a gente Mais vai complexo, ter. né? Mais complexo vai ser. Então, assim, eu aprendi muito a diferença de ambição e ganância. A gente não pode ser ganancioso. A gente tem que ter a ambição, que é vontade de fazer mais, de ter mais. Mas a gente precisa ser satisfeito também. Sim. Hoje, eu me encontro completamente satisfeita. Tanto com a minha vida pessoal, familiar, com a minha empresa. E eu tenho a percepção que se eu aumentar ela e colocar mais funcionários e ir para um espaço maior, eu vou ter mais trabalho. E eu sei que isso é bom. Mas nesse momento, eu me sinto completamente realizada em relação à clínica. Que legal. Eu penso sim em aumentar, em expandir. Já recebi algumas propostas em relação a isso. Mas ainda estamos estudando a possibilidade. Ainda estou... primeiro, aumentando o leque de procedimentos na clínica, para a gente conseguir atender o paciente por completo, para depois a gente pensar em expansão mesmo. Organização básica, né? Interna. Não colocar o carro na frente dos bois, literalmente. Exatamente. Que é o motivo de muitas empresas não irem para frente. Não se inclusive, sustentarem, não né? se sustentarem, não conseguirem manter aquele desejo que os levou à expansão, né? E, de repente, tudo implode no fim das contas. Exatamente, esse cuidado tem que existir sempre. Isa, as redes sociais, vamos voltar para esse assunto. Aqui eu pensei em uma pergunta que ela é bem polêmica no geral. E você já tocou, né, nesse ponto. O quão negativa o posicionamento do digital pode ser para a carreira de um profissional. Como que você enxerga isso? Que atitudes um profissional da área da saúde, principalmente, que é a sua especialidade, o que ele poderia fazer para atrair negativamente uma imagem na carreira dele? É difícil a gente falar assim, sobre estereótipo, né? Sim. Mas a gente pode pensar sobre... não conseguir se posicionar adequadamente em relação a, por exemplo, quer fazer venda o tempo todo. Eu falo assim, Nossa, isso gente, é muito óbvio que o paciente e todas as pessoas que estão ali sabem que eu tô vendendo. Sim. Meu serviço, meu produto, as pessoas sabem. Mas é algo indireto. Então, tem muitas pessoas que ficam muito focadas nisso. Só fica, promoção de não sei o quê. Aí parece aquele feed panfleto, né? Tudo tá em promoção. E aí a pessoa acaba... que vai cada vez mais diminuindo o preço, e ela não consegue mostrar o valor dela para o paciente. E não fica competitiva também, né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que as pessoas pecam. Porque quer mostrar tanto... Quer vender, e não consegue mostrar o seu valor. Não consegue mostrar que você entende daquele assunto, que você tá pronto para resolver o problema, entende? Então, eu acho que esse é o maior problema. Agora, em relação à imagem, tem que tomar cuidado mesmo. Porque a gente... precisa entender, eu falo, que foi difícil entender esse equilíbrio entre mostrar a vida pessoal e a profissional. Porque ao mesmo tempo que é importante conectar, a gente tem que tomar cuidado até que ponto que conecta. Pra não extrapolar, né? Pra não perder a parte de responsabilidade, credibilidade, entende? Então, claro que o paciente, assim como todo mundo que tá vendo, sabe que a gente tem uma vida pessoal e é a outra pessoa ali dentro do consultório. Mas as pessoas meio que misturam tudo, né? Sim. Então, acho que esse cuidado a gente também precisa ter. Concordo E se plenamente. você fosse dar uma dica para quem está começando hoje nas redes sociais, né? Acabei de me formar, qual seria dentro do cuidado no digital? Olha, em relação assim, comecei agora. Não vai ficar perfeito. Não tem o que fazer, gente. Não vai ficar bom, vai gravar 1000 vezes, não vai do jeito que dá, entendeu? No começo é difícil mesmo, vai travar mesmo, vai ter vergonha mesmo. Os familiares vão falar, mas depois vai. Agora, em relação a cuidado, eu acho que é mais a pessoa primeiro entender o porquê que ela tá fazendo aquilo.
sabe? Porque precisa ter um motivo. Ah, não, todo mundo tá fazendo, eu também tenho que fazer. Mas com qual objetivo que você tá fazendo aquilo? Porque senão, gente, é muito óbvio, vai desanimar. Porque um dia você tá bem, você grava um monte. No outro dia aconteceu algum problema no seu trabalho, você já não aparece, já não fala mais nada. Sim. Fica uma semana sumido, entende? Então, eu acho que falta esse compromisso mesmo da pessoa falar, olha, eu vou entender isso como parte do meu trabalho e vou colocar... Eu coloco, gente, pra vocês terem noção, na minha agenda, tempo pra gravar stories, senão não tem o que fazer. Senão não faz, Faça chuva ou faça sol, né? Você tem que aparecer. Tem que colocar ali, porque às vezes, ó, hoje mesmo, eu tenho paciente... um atrás do outro. Se você não deixa 15 minutos ali pra você gravar um story, não tem nada de conteúdo. Porque eu fiquei o tempo todo ali com a mão. No operacional, né? Então tem que ter essa organização mesmo. Sim. Essa dica é ótima até pra Isadora e Laura, Eu ia nossas falar clientes. isso. Ela fazer um meia-culpa aqui. também. Gente, a semana que tá corrida, nossa senhora. Não sai nada. Eu vou colocar na agenda de vocês. Sim, faz o nosso marketing e o pessoal fica lá. Oi, só pra te lembrar de mandar os conteúdos. Estou te levando pela 10ª vez. Você escreveu o conteúdo dessa semana? Eu acho que a nossa geração, a Isabela parece ser mais jovem, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade com rede social e de transpor mesmo essa exposição, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito discreta, reservada. Então, eu tenho essa dificuldade. Mas eu tô ouvindo tudo que você tá falando. A minha dificuldade não é essa, não. É organização mesmo. Eu sou zero organizada nesse sentido, mas eu prometo que eu vou melhorar. Detalhes. Tô falando essa pra você. Isa, eu vi, porque eu dei uma bela stalkeada no seu Instagram, né, pra fazer a lição de casa. E eu vi que você também teve cursos lançados, mentorias, né? Que com certeza também tem relação com essa questão da rede social. Queria entender mais como que funciona essa parte do seu trabalho. Tá. Quando a gente começou essa parte de estudar sobre o negócio, eu via que as meninas que estavam próximas a mim, os profissionais, tinham muita dificuldade. Eu falei, eu preciso encontrar alguma forma de ajudar eles nesse sentido. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, a pessoa não tinha dificuldade em atender o paciente, mas ela não estava conseguindo se posicionar para que o paciente tivesse uma percepção diferente sobre ela. Entendi. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso para ajudar elas. Desenvolvemos primeiro o Empreenda Londrina, que foi o evento de empreendedores, que não era específico para a área da estética nem da saúde, era qualquer empreendedor. Tá. Foi em janeiro ou fevereiro desse ano. O Empreenda Londrina foi para 130 vagas e a gente acabou com todas as vagas em uma semana. Foi um sucesso, foi super legal. E as pessoas dizem, aumentam as vagas, mas eu sei até onde meu pé vai. Eu falei, primeiro evento, vocês estão doidos? Sim. Fizemos o Empreenda Londrina, foi calma. super legal. Daí no evento, no Empreenda, a gente tratou sobre várias questões. Só que era mais abrangente, né? Então, era mais sobre questão de gestão, finanças, organização, planejamento. Esses eram os temas. Daí, a gente fez a convenção. A convenção CIA era como se fosse o Empreenda Londrina, mas um evento específico para profissionais da área da saúde e estética. Foi aí que eu consegui abordar um pouco mais profundamente sobre os temas. Então, a gente falou sobre tudo como eu faço na minha clínica. Desde como eu faço controle de estoque, como que a gente faz planilha de financeiro, falamos sobre redes sociais, falamos sobre posicionamento de imagem. Então, sobre cada tema, eu falava sobre os temas da clínica, né? Que é o que eu tenho experiência. Agora, os outros temas, a gente trouxe especialistas. Então, teve uma pessoa que falou sobre a parte de consultoria de imagem, como era importante, a maneira como a gente se veste, como se interfere na percepção do nosso paciente. Teve um contador que falou sobre somente essa parte de finanças. Então, foi 3 dias de imersão que a gente estudou sobre todos os temas da nossa área. Foi bem legal. Entendi. Então, os cursos são mais voltados para essa parte empreendedora da área da saúde. Antes só empreendedora, agora também mais focado na área da saúde. Bem bacana. E a mentoria também é nesse sentido? Também. Eu tenho cursos que são específicos da área. Então, eu dou curso de depilação a laser, igual eu estava em São Paulo semana passada, dando curso de depilação a laser. Que são cursos específicos, né? Curso de limpeza de pele, eu tenho curso online. Mas os eventos são de empreendedorismo. Eles estão voltados para essa questão, porque eu percebo que é o que as pessoas têm mais dificuldade. Falta. É o que falta muito no mercado, realmente.
E aí o pessoal já tá, Isa, cadê os eventos? Cadê o próximo? Já teve no começo do ano. Falei, gente, calma aí. Vamos fazer. Calma. Mas eu vou deixar um por ano, pelo menos. Não, Um é evento muito por legal. ano. Eu acompanhei Não, a sequência. Não estive no evento presente, mas acompanhei as suas postagens e é muito interessante levar esse conhecimento, né? Sobre Exatamente. negócios, principalmente para mulheres, que nós focamos tanto em diversos aspectos da vida que essa parte de gestão, empreendedorismo acaba passando. Então, fornecer esses conteúdos é muito rico, é muito legal. Isa, conta pra gente um ponto. Até voltando um pouquinho atrás, você trouxe aqui em algum momento que você era muito centralizadora. Como que você é hoje em dia? Como que você delega funções tendo um time agora na sua empresa? Hoje eu entendo que não tem como a gente fazer tudo bem feito. Por mais que eu queira saber sobre tudo, porque eu sou bem desse perfil. Eu entendi que para tudo funcionasse bem, eu precisaria de pessoas cuidando de cada parte. Então, eu fui delegando aos poucos. A primeira coisa que eu tirei foi o WhatsApp. Gente, eu respondia todos os pacientes. Nossa. Daí foi a primeira coisa que eu tirei. Falei, vou tirar o WhatsApp primeiro para ver como que vai ser. No começo foi bem difícil, porque os pacientes estavam acostumados a eu responder. A conversar diretamente com Eu você, respondia né? por áudio, e aí conectava muito. Foi mau costume, né? Eu comecei assim e eu criei esse mau costume. Mas hoje a gente conseguiu. Porque eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, todas as clínicas têm secretária, por que a minha não vai dar certo? Exatamente. Foi a primeira coisa que eu deleguei, foi o WhatsApp. Então, já me tirou um peso bem grande. Depois foi o financeiro, que o Lucas assumiu. Toda a parte do financeiro eu não faço, só preciso colocar as coisas na tabela. Aí ele faz Aí o ele resto. faz o resto. Que mais? Gestão de tráfego. Eu tive já uma vez, agora eu tô retomando novamente. Eu fazia tráfego pago só em lançamentos. Agora eu tô Fazer tendo uma recorrente. outra visão sobre Diversificar. isso. Vamos fazer testes sobre tráfego pago agora. Também tem uma pessoa sobre isso. Toda a parte de posts, sempre eu que fiz. Até este momento. Já também estou contratando uma pessoa para fazer Que a parte de legal. post. Porque chega uma hora que você fala assim... Olha, parece que eu não sei fazer tão bem. Claro que tem alguém que faz muito melhor que você. Tem alguém que é especialista Só naquilo. faz isso. Só faz aquilo. É claro que vai ficar melhor. Então, eu comecei a delegar a função pensando de uma forma diferente. E como que você tem se sentido abrindo mão, assim, dessas coisas? É difícil. É, né? É bem difícil, porque assim... eu acabo conferindo tudo, não tem como. Sim. Eu gosto de saber que tá tudo certinho, né? Mas a gente precisa aprender a confiar nas pessoas. Se a gente escolheu aquela pessoa pra estar ali cuidando do nosso negócio, a gente precisa ter confiança nela, que ela é boa pra fazer aquilo. Exato. E aí as coisas fluem. Ai, que Tem legal. até o mesmo. treinamento envolvido, né? Então, se você treina bem a pessoa também, com certeza ela vai executar um serviço. Isso é um ponto bem importante. Eu fiz todos os treinamentos da clínica. Então, por exemplo, quando eu fui passar o WhatsApp, eu montei todas as mensagens que seriam respondidas. Então, hoje é um trabalho assim, é humanizado, mas eu escrevi tudo. Entendeu? Sim. Então, perguntou isso, é isso aqui que você vai mandar. Perguntou isso, é isso aqui. Você deixou já tudo pronto. especificado. Então, isso é treinamento bem de... bacana. Igual você falou sobre treinamento. Tem treinamento de atendimento ao paciente, que eu desenvolvi. Treinamento sobre a parte de metas, eu faço na clínica. Então, tem tudo. Essa parte de treinamento salva mesmo, viu? Porque daí a gente Sim, ensina a forma como a gente quer que conduz. E aí, vai bem. Aí E deixa com a sua cara o negócio. Exato. Isso. E eu acho que paciente até não tem simplifica, aquela- né? Para o próprio funcionário. Ele não é. precisa ficar pensando, não, tá ali prontinho, ele só O paciente, ele não tem aquela quebra, né? De Exato. tava tendo contato com você a todo momento Sim. no WhatsApp e de repente entra uma pessoa que não fala como você. Então, mantém uma constância para o consumidor, para o paciente. Exato. Né? Que traz segurança, né? Traz segurança. Exatamente. Eu confesso que eu sou do time. Controladores. Eu tenho até a gente de- sabe bem, eu- a Laura sofrendo. Delegarei mais. Mas tem uma hora que não acho que- cresce mais, sabia? Não, eu Essa já... é a dificuldade. Precisa, né? Eu já Tem- flagrei. Mas eu fico ela só enlouquecida. reconhece isso quando ela tá atolada. Aí ela fala, ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas depois ela pega tudo de volta. Fala, ai, tá? pelo amor de Deus, me ajuda. Não, devolve. Devolve. Deixa que eu faço. Não Tinha uma planilha pra mim, mas ela falou, não, mas vamos fazer junto a planilha. Mas não, você não gosto sabe de fazer que junto. demora até você encontrar as pessoas certas. Exato. Porque Ah, às sim. vezes a gente tem essa dificuldade em delegar, porque você fala assim... Você contrata uma pessoa pra fazer as artes, vamos supor. Sim. Daí fica péssimo, você fala, meu Deus, eu vou ter que refazer tudo isso aqui. Exato. Aí por isso que você desanima, mas uma hora você vai encontrar. Você encontra o profissional. Eu até tenho que fazer um elogio a um profissional da Carla, que é o Marcelo. olha
Marcela mora no meu coração. E foi muito nítido. Quando trocou o designer, né, das minhas artes, assim, o tanto que bateu. E quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo uma coisa com ele já flagra e já muda. Então, realmente, o profissional escolhido, principalmente para essa questão mais visual e para as pessoas que são mais controladoras com isso, faz toda a diferença. Você confia, você começa a delegar mais. Se você já não tá gostando do resultado, você já não delegava, você vai delegar menos. Mas agora a parte que eu fiquei é o marketing. O marketing eu não largo 100%. Porque eu gosto de pensar em tudo como vai ser. Mas agora mesmo, vou dar um spoiler, né? A gente vai fazer o lançamento do preenchimento labial na clínica. E aí, eu pensei sobre toda a estratégia como vai ser. Sim. Então, fizemos as fotos ontem. E aí, eu peguei todas as inspirações de fotos. Fizemos as fotos. Pensei em todas as postagens que vão ter. Já com os temas, antes das fotos. Porque eu penso no tema primeiro, pra depois eu fazer a foto. E aí, fizemos as fotos, pensamos nos temas. E aí, a partir da semana que vem, já começa o planejamento. Então, é uma parte que eu estou mais por dentro do que todas as outras que ficam por trás, sabe? Então, é a única área que eu ainda tô ali... bem presente. Tem que estar, né? Exato, Isso que eu ia falar, isso. Porque assim, mais da cara, né? Exato. O conteúdo, ele tem que estar atrelado com você, a sua personalidade. Senão fica muito cara de... foi alguém que fez, entendeu? Agora, financeiro, não tem a cara dela. Financeiro ali, né? ninguém vai saber, conta, né? Não é qualquer um que faz. Mas assim, sabendo a conta, faz bem. Mas não é algo tão nítido ao paciente ali, né? Não é algo que vai mostrar a sua trajetória, né? Como... E sobre o preenchimento, eu já vi a antecipação que você fez também nas stories. Eu vi também. Batonzão. Finalmente fui fazer um preenchimento labial. Eu olhei no story e falei, vai sair preenchimento nessa A pessoa que entende já pega. Exatamente. Olha. Não, tem que ter antecipação, é o mais importante. Mais importante. A pessoa já tá ali esperando. Vai criando a curiosidade, né? Isa, como que você vê hoje os conflitos entre vida pessoal e de mulher empresária? Porque acontece, né? Mulher tem que cuidar de 1 milhão de coisas, ainda mais você que é casada. Então, como que você administra isso? O tempo dedicado para a empresa e o tempo dedicado para a família. Hoje você falou que já encontrou um balanço um pouquinho melhor, mas como que isso tem fluído na sua vida? Carla, quando eu casei, no dia do meu casamento, foi um amigo nosso que fez a cerimônia. E ele falou uma frase que eu guardei pro resto da minha vida. Que nenhum sucesso é mais importante do que o sucesso familiar. Olha, ficou até emocionada só de falar. E isso me marcou tanto, porque... não adianta você ter uma conta bancária explodindo, uma empresa super de sucesso e uma família fracassada. Sim. Então, hoje eu consigo equilibrar esses pratos super bem, porque eu entendo que a minha família é o meu bem mais importante. Então, sim, eu deixo de atender paciente para fazer almoço todos os dias pro meu marido. Eu deixo, sim, de não atender todos os dias até 8 horas da noite, porque eu vejo o quanto isso é importante para mim, pra minha família e pro meu bem-estar. Tempo de qualidade. Isso. Né? Então, hoje eu consigo entender o quanto isso é importante. Tanto que agora nós já estamos pensando em ter filhos, aí diminui mais ainda. Então, o trabalho, mulher é isso, né? A gente faz várias coisas. Então, a gente tem que ter o tempo pra nossa casa, pro nosso marido, pra gente se cuidar. Administrar. E também tem a empresa. Então, é basicamente saber colocar cada coisa no seu lugar, né? Deus, família, trabalho. Exato. E o problema é que às vezes a gente inverte essa ordem, né? E aí que as coisas saem tudo do lugar. Sim. Então, acredito que é mais isso. A gente saber colocar cada coisa no seu lugar. Esse é um desafio muito grande. Assim, todas nós empresárias aqui na mesa sabemos o quanto é complexo, né? É bem complexo. Isa, o que você mais valoriza na vida? Olhando tudo que você já passou, tudo que você contou aqui pra gente, assim, o que te faz acordar de manhã e seguir aí os seus sonhos? Olha, de tudo que vai sobrar é só a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, eu tento ao máximo extrair isso de todos os dias. Porque não adianta, às vezes a gente fica tanto na correria, que o que vai sobrar de tudo isso? É só a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, eu tento ao máximo tratar tudo com muita leveza, com muito carinho, com muito amor, porque é só isso que vai ficar. Às vezes, o paciente chega lá no consultório e ele não quer fazer um procedimento. É impressionante, gente. Ele quer conversar. A pessoa tá indo lá por uma outra coisa. Entende? Exato. Porque ela me conheceu de alguma forma e ela tá tentando curar alguma ferida que não é externa. Então, ela tá indo lá somente pra conversar, somente pra se sentir amada, cuidada. Então, a gente não pode, no meio da correria, perder isso.
esse olhar pro outro, sabe? Então Essa humanidade, né? No trabalho. No trabalho. Então eu acho que é isso que é o mais importante pra mim. É a diferença que, de alguma forma, eu vou fazer na vida das pessoas. Nossa, a Isa falando, eu lembrei do estágio da fisioterapia. Nós atendíamos uma senhorinha e ela, cada dia, terminava o tratamento, ela torceu o tornozelo. Foi o motivo dela ter chego pra gente em ortopedia. Terminamos, aí no dia da alta, ela veio com uma outra situação. Ah, não, agora é meu pulso. Aí, beleza, ela só queria estar lá. Tratamos o pulso. Aí depois, no dia da alta, de novo. Aí ela, não, Carla, mas eu não quero ir, porque agora tá doendo não sei onde. Aí eu lembro até do Beto, professor Beto, ele comentou, Carla, você entendeu que essa pessoa, ela tá aqui pelo que vocês proporcionam pra ela, não é pela dor física. Exatamente. Nossa, naquele dia eu olhei e falei, gente, quantas pessoas não têm uma carência, né, tão Com grande certeza. e se encontram aí na nossa vida através desse cuidado que a gente consegue. E o paciente fica com a transparecer. gente um tempo, então a gente acaba conhecendo a história dele, tudo que ele faz, divide as dores com a gente. Então acaba que a gente tem essa relação próxima mesmo. No direito também, isso é muito visível. Não adianta você dar, principalmente o empresarial que a gente faz, e isso é muito visível, por exemplo, empresa familiar. Não adianta eu dar simplesmente a melhor solução técnica para aquele cliente, porque ele tem outras questões de cunho pessoal, né, e passional que ele também quer cuidar. Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais humano. Porque senão a gente pode dar a melhor solução técnica. O cliente, ele não vai sair satisfeito. Exatamente. É porque a gente gosta disso em outros profissionais, né? A gente espera isso também. Exato. A gente às vezes esquece disso. E a gente espera realmente, quando vai fazer uma consulta, né? Mesmo que seja dermatológica, né? Facial, você espera um cuidado, um jeito, né? Então, isso. acho que isso faz diferença no profissionalismo mesmo. Totalmente. E isso falta tanto no mundo de hoje, esse acolhimento, né? Tudo é muito automatizado, tudo é Exato. muito distante, as pessoas não têm mais tempo, né? Exatamente. Então, Exatamente. quando você encontra alguém com tempo pra você, você fala, nossa… Você até assusta, Você né? se assusta. Muitas vezes, quando chega a mensagem direto no meu WhatsApp, de pessoas procurando os nossos serviços, e eu respondo, e não é um robozinho, tem gente que fala assim, nossa, mas eu tava esperando um robô. Clique, Eu falei, digite não, um é que para nós não não sei o temos quê. robô. Então, toda vez que Exato. você falar, vai ser com alguém. Essa é uma coisa que nós prezamos muito. Então, são pequenas coisas que hoje nós já sentimos que, né, o pessoal diferença. tá muito frio, Faz essas total relações. diferença. E vamos para o bate-bola, que já estamos chegando no fim, infelizmente, porque foi um papo super gostoso, Nossa, amei. Isa. Muito bom. Primeiro item do bate-bola, para você, qual a maior habilidade de um empreendedor hoje? Maior habilidade, acredito que resiliência. Permanecer firme, às vezes tá destruindo. Nossa, Deu um sim. problemão. Você tem que permanecer firme. Capacidade de se adaptar. Eu sempre penso naquela imagem, tipo, de uma ventania muito forte, o coqueirinho lá. Tem dia Essa figurinha é ótima. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu sou esse coqueiro, sabe? Tem dia que tá tudo um caos. Tá um caos em casa, tá um caos no escritório. E é prosseguir. Exato. Aquela Você não pessoa que na primeira dificuldade existe é porque o empreendedorismo não é pra ela. Gente, eu tava falando disso lá no escritório. Essa semana aconteceu, assim, desastres atrás de desastres. Aí eu lá, tranquila, assim, na mesa. Tranquila por fora, né? Por dentro, tá ali, explodindo. Aí, uma colaboradora chegou… Cara, nada mais te abala, né? Eu falei, minha filha, de tudo que já aconteceu… Tá tranquilo. Falei, tem que ser algo muito gravíssimo. Do chão não Porque, gente, passa. assim, você recebe a notícia, o Exato. meu cérebro já pensa assim… O que faremos pra corrigir o que aconteceu? Já aconteceu. Não adianta É. se apegar no estresse de, meu Deus, por que aconteceu? Tá, vamos lá. Como é que eu corrijo? Depois eu ajusto pra não repetir. É porque uma Mas, coisa é gente, certa, problema vai ter. vai Exato. ter. É o accountability que a gente comentou daquela vez. É ir se Exatamente isso. adaptando. Então, resiliência é tudo. Isa, a melhor coisa que não te aconteceu. Olha, você sabe que essa pergunta eu não sei responder, porque eu acredito que nós somos a construção da nossa história, né? Então, até as coisas ruins servem pra gente aprender a lidar melhor com as pessoas, a enfrentar melhor os problemas. Então, eu penso assim, que se aconteceu, eu quero que tinha Tinha que ter acontecer. acontecido. Era pra acontecer. E se você pudesse dar um conselho pra você mesma, quando você tava no começo, qual seria? Tomar cuidado com as pessoas que você escuta. A gente fica muito vulnerável quando a gente está começando de ouvir as pessoas. E é importante a gente ouvir, mas quem que a gente está ouvindo? Exato. Acho que faltou um Exatamente. pouquinho no começo eu perceber quem está falando sobre isso.
o que essa pessoa tem de autoridade nesse assunto Pra para me dizer. falar sobre isso. Que ela já construiu, né? Isso, então eu acho que é isso. A gente tomar cuidado com as pessoas que a gente escuta, tomar cuidado com o que a gente pede conselho. Então, nesse sentido, acho que seria isso. Nossa, eu concordo plenamente. Plenamente. O Flávio Augusto tem uma frase dessa, né? Que toda vez que você vai escutar um conselho de alguém, sempre pensa o que essa pessoa já construiu relacionado a esse assunto para que você consiga acatar esse conselho, assim, 100% ou não, né? Pra aprender com ela, né? Esse filtro é importantíssimo. E é um filtro que a gente tem que ter, inclusive, pra rede social, né? Hoje O todo que essa mundo é pessoa- especialista de Exato, tudo, né? E riquíssimos, são todos muito Riquíssimo, ricos. Tá todo mundo muito O rico. que essa pessoa construiu e sabe de fato sobre esse assunto para eu poder aprender com ela, né? É algo que a gente tem que analisar. Perfeito, Isa. Amei nosso bate-papo Amei também, hoje. Obrigada. Foi Todas amamos. perfeito. Com certeza iremos conhecer a clínica qualquer dia desse. Ai, estão super convidadas. Somos fãs dos stories, Super acompanho fãs. todos. E eu aguardo o tutorial de maquiagem. Brincadeira. Por favor, essa Nossa, make gente, amanhã. Não, eu racho quando eu vejo os stories da Isa se maquiando de manhã e cai alguma coisa e não dá sou- certo. Não, Só mas- tem a carinha de delicada. E ela fala, Perfeito, "Pelo eu também amor de derrubo Deus, tudo." Isso não é pra mim. Muito bom. Isa, muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença. Obrigada pela Obrigada, presença. Isa. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.